Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina algo sobre o perdão. Pedro vai falar sobre uma forma de perdoar e ele vai dizer: devo perdoar até 7 vezes? Jesus vai dizer: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, isso significa que nós precisamos perdoar sempre, porque o perdão é uma obra de salvação. O perdão é uma obra de salvação porque é uma obra de libertação. O perdão, ele nos liberta das histórias antigas, dos problemas antigos, nos liberta para que nós possamos viver uma nova história, nos liberta para que nós possamos verdadeiramente permitir com que Deus cure aquelas feridas do passado no nosso coração. Porque senão, essas feridas no nosso coração, elas vão alimentando certas desordens. E essas desordens, elas vão nos impedindo de experimentar o perdão. Primeiramente, o perdão dos nossos pecados e depois o perdão que precisa ser transmitido para os nossos irmãos, quando nós perdoamos e pedimos perdão a alguém. Por isso que nós precisamos entender que para que nós possamos viver essa experiência do perdão, nós precisamos dar 3 passos. Os 2 primeiros dependem de cada um de nós. O terceiro depende somente de Deus, porque o terceiro é a oportunidade que Deus nos dá de reconciliação. Por isso que o primeiro passo para o perdão é querer perdoar. Quando nós queremos perdoar, nós damos esse passo onde nós nos abrimos a essa obra do perdão.
porque nós precisamos entender que o perdão ele não tem nada a ver com o sentimento, porque nós podemos, por conta de um trauma, por conta de uma circunstância do passado, podemos estar vivendo um sentimento ruim para com alguém. Mas esse sentimento ruim, ele tem a ver com essa memória emocional ruim do evento passado. Mas quando nós nos abrimos ao perdão, desejamos perdoar, nós começamos a nos abrir para que Deus possa purificar vagarosamente esses sentimentos ruins e possa ressignificar essas formas emocionais, essas memórias emocionais que estão em nós. Por isso que o primeiro passo é querer perdoar, é decidir firmemente querer se libertar e libertar os outros de uma culpa do passado. O segundo passo é o gesto de generosidade, que é rezar por aquelas pessoas e também pelas circunstâncias, para que essa oração, que é essa capacidade que nós temos de dar Deus para os outros, de sermos canais da graça para os outros, essa água viva, ela possa passar pelo nosso coração e passar também pela vida dos outros e possa lavar esses sentimentos ruins. Porque quando nós nos dispomos a rezar por alguém que nos ofendeu, nós já começamos a nos dispor a fazer o bem a essa pessoa. E quando nós nos dispomos a fazer o bem, nós permitimos com que os sentimentos ruins sejam purificados por essa água viva que é a graça divina. Por isso que nós precisamos dar esses dois primeiros passos, porque o terceiro passo é a oportunidade de reconciliação. E essa oportunidade de reconciliação somente Deus pode nos conceder. Porque primeiro, a partir desses dois primeiros passos, Deus ele vai nos preparando e também preparando o coração daquela outra pessoa, para que no momento certo nós possamos realmente reconciliar num gesto não de obrigação, mas num gesto de generosidade, num gesto de libertação e cura dessas realidades do nosso interior. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com a dureza do coração, porque se nós olharmos bem, Jesus conta uma parábola de um homem que era ganancioso, de um homem que era soberbo. E essas duas coisas vão envenenando o coração do ser humano e fechando o ser humano para essa obra e essa experiência do perdão de Deus. E nós precisamos ter essa consciência. Primeiramente, nós precisamos experimentar esse perdão de Deus, que é o perdão dos nossos pecados, para que depois de experimentar esse perdão de Deus, nós possamos também ser canais dessa graça divina, que é o perdão para com os nossos próximos. E assim nós vamos crescendo cada vez mais nessa vida, nessa busca de cura e libertação dessas coisas do passado, e botando ponto final nas histórias passadas, nós possamos escrever novas histórias e dar um verdadeiro final feliz para a nossa, para que assim nós possamos um dia estar com Deus no céu, porque esse é o verdadeiro final feliz que nós precisamos dar à nossa história, porque todos nós somos chamados a viver essa grande obra de cura e libertação, para que nós possamos alcançar o céu e a partir do perdão que nós damos ao outro, nós possamos também ajudar os nossos irmãos a alcançar também a sua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.